6h44, a gente está de volta com o Viva Voz e já conectados ao nosso colunista de internacional, repórter especial do Jornal o Globo, Eduardo Graça. Boa noite, Edu. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite, Fernando. Boa Boa noite. noite a todos os ouvintes. Boa noite. Edu, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, está no Brasil, né? Circulou hoje por São Paulo, ele vai a Belém participar da COP30 e, enfim, já que o governo Trump boicotou a COP, deliberadamente decidiu não vir, ele acaba sendo o político de maior peso, de maior estatura presente ao evento. Hoje ele fez ali alguns comentários sobre tarifaço, fez um contraponto ao Trump, no momento em que o Brasil ainda negocia com os Estados Unidos, sem que a gente saiba qual vai ser o desfecho disso. Qual é o impacto da presença dessa estrela democrata aqui no evento e como isso pode também acabar sendo ali pelo menos um sinal de alerta para as negociações entre Brasil e Estados Unidos? O governador Gavin Newsom não é um neófito. Ele sabe que em política, quando você tem um espaço vazio, é importante ocupar esse vácuo. A viagem dele é muito para ocupar alguns vácuos. O primeiro, se você mencionou, é a completa ausência do governo americano da COP30. Não é só que o Trump não veio, os Estados Unidos não mandou sequer uma delegação. O político, de fato, com maior expressão, inclusive eleitoral, que está aqui no Brasil, né, a governadora do Novo México também vem, é ele. E ele quer ocupar o vácuo dos Estados Unidos, né, nas declarações de hoje que ele fez aqui em São Paulo, foram declarações muito duras quanto ao negacionismo do governo americano, que ele chama de burrice, ele também fala do tarifaço. E aí o governo brasileiro, que também não é governado por neófitos, se for inteligente, vamos ver se vocês concordam comigo, tem aí uma oportunidade incrível de não precisar ficar batendo na tecla de que os americanos não vieram, que o Trump é negacionista, porque já tem alguém que ambiciona ser o líder da oposição nos Estados Unidos, que governa um estado que sozinho tem uma economia do tamanho do Japão, para fazer esse papel. Se o governo ficar quieto brasileiro nesse momento, é um presente para o governo brasileiro, eu vejo assim, a vinda de alguém que ambiciona ser o líder da oposição nos Estados Unidos, é uma estrela do Partido Democrata que acaba de voltar de uma vitória eleitoral importantíssima, falando o que o governo brasileiro não precisa falar, ele pode simplesmente ficar apreciando uma liderança importante que está tentando ocupar esses dois vácuos. O primeiro é o vácuo, né, da não presença do governo americano, e o outro vácuo importante na política interna americana é a ausência de liderança do Partido Democrata. E ele está fazendo isso, a gente pode olhar e achar, gente, mas ele está falando muito demais sobre temas, né, polêmicos, assim, é porque ele tem pressa. Ele vai ficar sem cargo no ano que vem. E aí é outra coisa da política que a gente conhece. As eleições são só em 2028. Ele precisa se posicionar muito rapidamente como o eventual vencedor no ano que vem, se os democratas conseguirem recuperar a Casa dos Representantes, pelo menos, né, a Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos e talvez até o Senado, porque a impopularidade do governo Trump nesse momento é muito grande. Só que não tem uma cara de quem seria esse outro lado. Ele precisa fazer isso muito rapidamente, Vera, porque político sem cargo, você sabe como é, né? Exato. Agora, Edu, falando aí no Congresso, o shutdown do governo americano deve terminar hoje, né? Depois de um acordo no Senado. 8 senadores democratas, inclusive, decidiram aceitar a proposta do governo Trump. Tivemos aí um recorde de mais de um mês de paralisação. Qual o balanço? Quem saiu ganhando ou perdendo menos nesse cabo de guerra aí? São quase 40 dias de paralisação. Quem perde sempre mais é a população, né? Como a gente sabe. 40 dias sem o governo funcionar, a gente está falando aí desde controladores de voo que não recebem o seu salário, então fica sendo um trabalho de turno. Aí milhares de voos são cancelados nos Estados Unidos, até algo muito, muito sério, que é o fato de que a gente não lembra disso porque a gente pensa nos Estados Unidos como, né, o país mais rico do planeta, o fato de que 42 milhões de americanos dependem de algo que é um sistema de auxílio alimentação para conseguir
comprar comida para casa. Desses, Carol, quase 40% tem crianças em casa. E esse sistema foi paralisado pela primeira vez, porque essa não é a primeira vez que o governo federal é paralisado num cabo de guerra político. Mas é a primeira vez, de uma forma cruel, que esse vale alimentação entrou no jogo. Então, assim, as pesquisas até agora mostravam que quem estava saindo, quem estava sangrando mais nessa história toda da paralisação era o próprio governo Trump, mais do que os democratas, que forçaram essa paralisação, porque no orçamento que o governo Trump enviou para ser aprovado para o ano que vem, acabam os subsídios para os planos de saúde das pessoas mais pobres. Você teria aí um aumento de, em média, 114% no plano de saúde de dezembro para janeiro. Então você imagina, pessoas que estão em tratamento, que não têm dinheiro para pagar esse plano de saúde num país que não tem sistema de saúde pública universal, como é o caso do Brasil. Então, assim, os democratas entraram num jogo para garantir esse sistema, esse subsídio no plano de saúde dos americanos mais pobres. Só que agora, as eleições foram semana passada, os democratas ganharam de lavada, muito por causa dessa história da paralisação que eles, né, bateram na tecla, estão querendo tirar o plano de saúde dos mais pobres. A eleição já passou e agora quem está sangrando é o povo mesmo. Né? Você tem essa possibilidade de que essas pessoas que recebem o Vale Alimentação não iam conseguir seguir se alimentando. Assim, eu conversei com algumas pessoas para o Globo que trabalham com banco de alimentos privado, né? Não é o Vale Alimentação, que eles já estavam desesperados, dizendo que se, além do que a gente já atende, a gente tiver que atender mais esse pessoal todo do Vale Alimentação, em mais 1 ou 2 semanas, a situação é ficar tipo Grande Depressão, né, dos anos 30, de tanta fome. Então pesou isso na decisão dos democratas de concordarem com um acordo que eles vão votar o subsídio, não está garantido de que vai passar ou não, tá? Eles votam o subsídio em algum momento do plano de saúde mais para frente e alguns dos funcionários públicos demitidos, lembra lá atrás, no começo do governo Trump, tinha um tal de Elon Musk, o negócio de vamos organizar o governo de uma forma, o governo federal de uma forma que vai ter menos gente, e alguns desses funcionários em áreas mais críticas, importantes para o governo, serão readmitidos. E aí, esses 8 democratas concordaram. Esses 8 que concordaram, nenhum deles vai disputar a eleição do ano que vem, tá? Aí foi uma coisa interna. Bota esses 8 que é a conta certinha para passar, e são os 8 que não disputam a eleição. Porque quem disputa a eleição, e inclusive o Gavin Newsom, todos eles estão dizendo é um absurdo esse acordo e tal. Mas deve passar mesmo e deve terminar essa paralisação recorde. E de um outro assunto, a Suprema Corte Americana decidiu hoje não aceitar julgar um pedido para se derrubar a legalização de casamento entre pessoas do mesmo sexo. O que isso representa para as pessoas homoafetivas nos Estados Unidos? E a decisão indica que a corte, vamos lembrar, de maioria conservadora, começa agora a estabelecer, digamos assim, limites na inflexão mais à direita que vem dando ao país? Assim, continua tendo essa maioria conservadora, né? São 6-3, 6 juízes mais conservadores e 3 mais liberais. Essa decisão era uma decisão que estava sendo observada muito de perto pelo movimento dos direitos civis das pessoas LGBTQIA+. Por quê? Vocês vão lembrar que em 2022, essa corte, com uma diferença, mas a diferença é de um juiz liberal para o outro, ou seja, os 6 conservadores estavam lá, eles tiveram uma decisão histórica de, na prática, encerrar o direito ao aborto no país, né? O direito federal ao aborto. Ele foi direcionado para os estados. Cada estado definiria de que maneira se poderia interromper a gravidez de uma mulher. Nessa decisão, um dos juízes conservadores, lá em 2022, o Clarence Thomas, falou que era uma decisão, num escrito separado dele, ele diz: agora precisamos rever, voltar, olhar novamente a decisão de 2015, que deu às pessoas homoafetivas o mesmo direito de pessoas não homoafetivas, ou seja, de se casar. Essa decisão de hoje foi por conta de uma mulher que trabalhava num cartório num estado do sul dos Estados Unidos, no Kentucky, que pela fé dela cristã, ela disse que não iria fazer mais no cartório em que ela trabalhava, não iria homologar mais casamentos homoafetivos. Então a discussão chegou a esse ponto, foi para a Suprema Corte, e a Suprema Corte tomou uma decisão hoje que foi a de que não vai avaliar esse caso.
Eles não acharam digno de se chegar à Suprema Corte essa discussão. Por isso, muito importante para a comunidade LGBTQIA+, que estava muito temerosa de que seria o próximo passo numa virada mais conservadora do país, ditada pela Suprema Corte. O que isso significa para o futuro é ainda meio nebuloso. Há toda uma conversa hoje nos Estados Unidos de que a Suprema Corte começa a ficar receosa de estar jogando demais o jogo do Donald Trump e que vai ter agora uma série de decisões que pode fazer um certo limite, inclusive no caso do tarifaço. A ver, essa maioria continua, mas hoje foi um dia muito importante para a comunidade LGBTQIA+, nos Estados Unidos. Ela manteve-se o direito dela de se casar como todo mundo. É isso, Eduardo Graça, conosco todas as segundas-feiras, nessa hora final, nessa meia hora final do Viva a Voz, escrutinando ali a política dos Estados Unidos e também a política internacional. Obrigada, Edu. Até segunda que vem. Obrigado a vocês todos, um prazer sempre. Até segunda que vem.